Teu apartamento é pequeno e você não sabe como organizar seus objetos para caber tudo aquilo que você tem? Esse vídeo eu fiz para você. Um vídeo com algumas das regrinhas que eu elaborei para poder criar espaços pequenos. E vou usar um apartamento que eu projetei de 33 metros quadrados. Viver em espaços pequenos não precisa ser tão ruim quanto a gente imagina. É por isso que para morar num apartamento pequeno, num espaço menor, você precisa aprender a se desconstruir, aprender a usar menos coisas, principalmente porque você não tem espaço para guardar tudo. AP pequeno não funciona se você não praticar a filosofia do menos é mais. Já dizia o arquiteto modernista Mies van der Rohe. O que ele quis dizer é que quanto menos algo for complicado, mais ele pode ser valorizado ou apreciado. Como sociedade, a gente foi ensinado a acreditar que quanto mais coisas a gente tem, melhor nós seremos, mais sucesso nós teremos. Mas essa ideia não é verdadeira. Muitas vezes a gente busca preencher as coisas com objetos porque a gente tá vazio, quando na verdade a gente só precisa olhar para dentro de nós mesmos. Então é muito fácil a gente lotar nossos apartamentos de coisas, a gente ter muitas coisas, a gente ter dificuldade para se desapegar. E aí, quando você chega num apartamento pequeno ou num espaço muito pequeno, você não sabe como lidar com as suas coisas. Então são muitos detalhes comportamentais que a gente precisa lidar antes mesmo de poder conseguir morar num apartamento pequeno. Porque não adianta nada você não melhorar a sua saúde mental e depois você chegar num apartamento pequeno, tirar todas as coisas, viver num espaço vazio e ficar em depressão. Se sentir vazio, se sentir triste. Então é muito comum acontecer isso. Então primeiro você precisa cuidar da sua cabeça para depois mexer no seu espaço. E quando a gente chega num espaço pequeno, a gente precisa usar objetos que sejam multifuncionais. Porque assim, no fim, você não pode usar dois objetos, cada um para uma função. Porque senão você vai lotar o seu espaço. Então você precisa ter objetos que tenham múltiplas funções. Vamos lá, analisar essa imagem aqui desse apartamento que eu fiz. Esse apartamento, como eu disse no começo do vídeo, ele tem 33 metros quadrados. E a gente fez o seguinte, essa bancada de cozinha, ela serve tanto para mesa de almoço, como também para atender um dia de home office. Então a gente criou duas alturas, tá? Uma altura para atender a bancada da cozinha, né? Uma bancada de trabalho para cozinhar, e uma bancada para refeição, para sentar, para apoiar um notebook. E antes esse apartamento, ele era dividido. Ele tinha uma parede que ficava entre a cozinha e a sala, e aí você limitava mais ainda o espaço que já é pequeno. Então o que a gente fez foi analisar o espaço, ver se a parede era estrutural ou não. Então a arquitetura aprovou pra gente essa reforma, a gente retirou essa parede e criamos um armário, né, um móvel que fosse multifunções. Então esse mesmo móvel, ele serve de bancada, né? Ele faz essa península, né, que vai para a cozinha, e ele também é um armário que tem continuidade, faz a divisória da lavanderia. Então a gente tem uma porta ali de serralheria que fecha a nossa lavanderia. Isso é muito importante, tá? Numa cozinha, já viu falando isso para vocês, cozinhas e lavanderias precisam ser separadas. Se você usar muita cozinha, se você lava muita roupa, você não pode deixar esses dois ambientes juntos. Na parte da sala, o nosso cliente ele pediu pra gente um espaço para poder fazer os drinks, para poder reservar essas garrafas, ter taças. Então a gente criou esse móvel mais leve, tá? Ele tem esse desenho que não é fechadão. Então a gente usa uma parte da bancada para apoiar as garrafas, né? São garrafas bonitas, então eles fazem parte da decoração. E a gente tem esse armário que a gente usou uma porta canelada, tá? Então ela tem uma transparência e você consegue ver a parte de dentro. Não nitidamente, mas você vê que tem alguns volumes lá e isso deixa o espaço mais interessante. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um armário que fecha, né, que ele guarda coisas, o que a gente quiser, ele também é leve, né? Ele não cria essa sensação de tumulto, de muito móvel, de desconforto, porque ele tem um design que é quebrado. Nessa parte da cozinha, como você pode ver, né, olhando de dentro da cozinha, a gente criou essa bancada da península com um espaço aberto para guardar a air fryer, tá? Antes era um forninho elétrico que eles gostavam de usar e eles não tinham air fryer. Aí eu falei, até o final do projeto vocês vão comprar uma air fryer, vocês vão eliminar esse forninho, porque a air fryer é tão bom que você esquece do forninho, tá? Aqueles forninhos antigos e tal. Então foi algo que eles acabaram usando depois, né, de ter feito a reforma e eles viram como era bom e acabou utilizando. Esse é o espaço da lavanderia, então a gente criou um armário mais comprido para guardar vassouras
E nessa parte de baixo da bancada, que é pequenininha, a gente colocou uma máquina de lavar e secar. Então os móveis, eles precisam ser criados pensados já em colocar os eletrodomésticos certos. A gente não pode sair comprando várias coisas, é tudo muito planejado. Outra técnica que a gente costuma usar muito em espaços pequenos é usar móveis leves, móveis que possam ser movimentados de espaços. Então, por exemplo, a gente tinha um puff que ficava na frente do sofá e a gente não optou por uma chaise. Mesmo tendo um espaço um pouco maior no comprimento dela, a gente preferiu fazer dessa forma para justamente ganhar espaços. Então, quando a gente quer um espaço mais aberto, a gente consegue arrastar esse puff mais pro canto, essa mesinha lateral de apoio mais pro canto. E você vê que a mesinha lateral, ela também é um pouco mais alta, a gente tem uma mais alta e uma menor. A mais alta a gente pode usar próxima do sofá e poder colocar um prato, um copo, ou então um notebook, quando você quiser trabalhar sentado no sofá, de uma forma mais confortável. Então a gente dá multifunções para qualquer peças, tá? Não só para móveis, né, de marcenaria, mas também móveis menores, como essas peças, né, esses adornos. Uma coisa que a gente acaba fazendo quando a gente tem uma peça certa para cada espaço é que a gente consegue organizar melhor. A gente não tem como acumular coisas, porque para colocar algo lá tem que tirar. E aí quando você cria um sistema no qual tudo o que você possui tem um lugar, esse problema de acumular coisas, ele se resolve sozinho. Então é muito importante você ser intencional no que você tem. Isso também ajuda você a saber onde as coisas estão. Então, por exemplo, ter uma gaveta separada para guardar documento, né? Ter um potinho lá para poder guardar a chave dentro. Então são peças assim que você acaba usando no dia a dia, né? Tipo carta de correio, essas coisas que chegam. Você não tem exatamente um lugar para guardar elas. Então, se você separa um lugar certo, você sempre vai ter ela lá, você vai saber onde está e você não vai ter essa bagunça visual. Muito importante a gente manter num espaço pequeno as coisas organizadas, as coisas limpas, né? Facilitar a nossa rotina de limpeza do apartamento. Claro que a gente sabe que quando a gente mora junto de outra pessoa, a gente não vai conseguir deixar 100% o apartamento ou a casa sempre arrumada, né? Então isso faz parte, é normal. Só que a gente precisa ter a opção de fazer as coisas rapidamente. Então a gente trabalha o dia todo, chega em casa, tá bagunçado. Se for poucas coisas fora do lugar, é mais fácil de arrumar, né? De organizar. Agora, quando a gente tem muita coisa, nossa, a gente demora um dia inteiro, a gente faz parcelado, né? A gente faz um dia um quarto, um dia sala, e aí abre margem também pra gente postergar, pra gente ficar com preguiça de arrumar, né? Falar, eu vou deixar pra depois, porque, né, demora muito pra começar algo. Então, quando você começa a separar as coisas certinhas, né, você consegue otimizar seu tempo e fazer as coisas mais rápido, né? E uma dica de personal organizer é que se você não sabe se você precisa guardar uma coisa ou não, você pode colocar dentro de uma caixa todas elas e esperar, sei lá, um ano. Passou um ano, não usou? Doa. Vai para doação, porque senão esse item parado lá vai estragar, e aí você não usou, e aí essa peça se desgastou, ficou feia, e aí você acabou só ocupando espaço no seu armário e não usou ela. Aprenda a renovar as energias. Algo que você queira comprar novo, se você já tem algo, né, tipo, sei lá, uma xícara. Você quer comprar uma xícara nova, uma xícara com a cor do ano. As xícaras antigas, doa elas. Você não precisa ter elas para sempre, você não precisa ficar acumulando as coisas. Então você vai renovar a sua casa com itens novos, não vai acumular as coisas e vai dar uma nova utilidade para essas peças que você não usa mais. Alguém vai poder usar elas, que às vezes uma peça antiga para você é uma peça nova para outra. É um comportamento gostoso que você pode começar a ter nos dias atuais que a gente, né, acumula tanta coisa. E no caso dessa sala de TV, a gente projetou uma estante fina e fechada, tá? Ela não tem prateleira, não tem nicho aberto, ela é para realmente esconder as coisas. Então a gente escondeu modem, escondeu caixas, escondeu o videogame. E como esse armário é próximo da entrada, né, a gente colocou um nicho embaixo, vazado, né, com porta basculante, para guardar sapatos, guardar tênis. Então é uma forma de você poder organizar as suas coisas, principalmente as coisas que você usa todos os dias. E esse apartamento ele fica no centro de São Paulo, então tem muitos prédios próximos. E aí o que acontece? A luz natural não vem com abundância dentro do apartamento e fica aquele clima triste. E aí tem chance de criar bolor, chance de criar mofo na parede. Então a gente acabou utilizando algumas técnicas também para fazer com que o espaço fique mais arejado. Então o espaço é aberto, ele é integrado. A gente colocou uma cortina que é mais leve, tá? Ela não é blackout, ela é um voal. E aí a gente também fez uma técnica de ampliar com espelhos. Porque os espelhos, ele tem essa vantagem de copiar o que tem, né? Ele reflete.
Então tudo que tem desse lado ele está refletindo para o outro lado. Então ele faz com que o espaço pareça dobrado. E aí a técnica que a gente usou foi não usar espelhos na parede, mas sim de uma outra forma, uma forma mais criativa. A gente acabou usando no teto para criar um aspecto de pé direito duplo, que é aumentar a altura do forro até o chão. Então esse tipo de técnica faz com que as pessoas, por exemplo, entrem no espaço e vejam um teto maior e achem que o espaço é maior. Eu peguei muitas vezes, enquanto eu estava lá fazendo a obra, alguns profissionais chegando no espaço e olhando e falando, nossa, por que eu não chego no mezanino? Ele realmente faz efeito e ele causa essa sensação de amplitude e o espaço é pequeniníssimo, gente, o apartamento é minúsculo e fazendo isso ele parece ser gigantesco. E o espelho também tem a vantagem que ele reflete a luz, tá? Não só os espaços, mas ele também vai bater essa luz e vai espalhar para os outros espaços. E também uma outra técnica que você pode usar em apartamentos pequenos é usar cores claras, cores neutras, porque elas também vão ajudar a refletir a luz, seja natural ou seja artificial. A luz é muito importante para espaços pequenos, porque ela vai ajudar a criar essa sensação de amplitude. E aí no quarto a gente usou um papel de parede no fundo para criar uma textura mais quente. A gente criou um home office dentro do quarto, porque a gente não tinha como colocar tudo na mesma sala, né? E esse home office do quarto, ele fica na diagonal, ele fica num cantinho, e a gente criou esse armário da TV, o qual você consegue abrir o basculante e ter acesso interno para guardar bagunça, tá? Então assim, a gente tenta aproveitar todos os cantinhos. E ele foi feito de forma diagonal justamente para não atrapalhar a passagem, porque para chegar nos armários, né, no guarda-roupa, você precisa passar na frente ali da cadeira. E aí a iluminação noturna, a gente trouxe bastante opção de iluminação. A gente trouxe iluminação indireta, iluminação direta, iluminação de arandela, iluminação direcionável. E tudo isso é ótimo quando a gente tá morando no espaço, porque a gente pode usar um tipo de cenário de iluminação para cada momento que a gente está passando. Então eu vou querer ver um filme, eu vou ligar uma luzinha de arandela, uma luzinha suave. Vou dormir, vou ligar uma balizadora, né? Aquela luzinha pequenininha no chão. Eu quero trocar minha roupa, eu quero encontrar um look aqui no meu guarda-roupa. Então eu vou acender uma luz geral dentro do quarto. Então você tem várias opções que vão servir para você. Então mesmo que você não use todos os dias, é muito importante você ter, porque se você precisar usar, você vai ter opção. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Nós, amantes de decoração, a gente adora uma dica. Então compartilhe esse vídeo com quem mora num espaço pequeno ou quem está se planejando a morar num espaço pequeno e que precise ouvir também essas dicas maravilhosas para saber maximalizar o seu espaço pequeno. Eu sou o Fernando Pagani, eu sou designer de interiores e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!